Mas beleza, então vamos lá para a nossa sexta aula. Aula passada, a gente comentou sobre o projeto preliminar, que eu comentei que ele ficava aqui, ó, entre o projeto conceitual e o projeto detalhado. A gente está meio que nesse intervalo. As aulas 5 e a aula 6 vai trabalhar com esse intervalo e para entender como é importante as informações ao decorrer do seu projeto, do seu desenvolvimento. Como as informações têm um poder para a tomada de decisão, de como você pode analisar, corrigir e ainda mais servir como base para projetos futuros. Então, a gente tem esse foco bem nessa linha de raciocínio, porque é algo que tem um impacto bem grande em todo o seu processo de desenvolvimento. Semana passada, a gente começou a ver o projeto preliminar e aqui, nessa etapa, a gente vai focar na documentação. A gente vai falar um pouco sobre os documentos que eu consigo produzir, que são base para todo o seguinte processo, né? O projeto detalhado, daí o marketing, a produção em si. Então, aqui serve como os documentos, como base para o meu desenvolvimento do meu produto. Então, aqui a importância. Por que é importante a gente fazer, né? Então, ele é essencial que o projeto contenha a documentação do produto, pois informações importantes são inseridas, né, para que as demais áreas da organização façam uso de seus processos de tomada de decisão. Desde o primeiro dia de aula, a gente já tem esse conceito firmado. Desenvolvimento de produto é uma área multidisciplinar. Eu tenho várias pessoas envolvidas. Então, a documentação é uma forma de comunicação, de você passar informação para outras pessoas, outras áreas, outros departamentos. Quando eu tenho então, as informações documentadas, a gente sabe, né, que muitas informações são perdidas quando a gente se fala. As palavras somem, daí vai a interpretação, a gente tem os ruídos. Então, a documentação, eu garanto que a minha comunicação está clara e objetiva, porque eu sigo um padrão de informações, né? Uma língua culta, uma língua formal, as informações são claras e objetivas. Então, eu garanto que a minha comunicação está fluindo em todas as áreas para ajudar no processo de tomada de decisão. Como que eu vou decidir alguma coisa se não tem base, né? Se não tenho informação? Estava conversando com meus alunos do ensino técnico e eu estava falando para eles, olha, dentro da gestão da qualidade, a gente tem que ter, então, informações para a tomada de decisão. Então, a tomada de decisão é um ponto-chave. Então, quando eu tenho informações, uma base, eu posso ficar tranquilo nas minhas decisões. E para uma empresa, uma pequena decisão pode impactar milhões. Então, quanto mais estruturada a sua base, quanto mais técnico, mais informações detalhadas, mais seguro vai ser a decisão que vai ser tomada. E a documentação, nesse ponto, ela vai se referir à ficha técnica. Essa ficha técnica, a gente vai ver que ela vai conter várias informações ao longo desse processo, como o material, o custo, detalhe para a produção do meu produto, qual que é a sequência operacional e também informações referentes à qualidade. Então, em um único material, em um único documento, eu tenho várias outras informações que vão completar uma ficha técnica. A gente vai falar um pouco da ordem de serviço, que é um documento importantíssimo, né, para você registrar como está acontecendo aquele produto, né, aquele processo, aquele serviço. Então, o primeiro documento, a primeira informação que a gente tem na nossa ficha técnica é a ficha de consumo. Então, basicamente, a ficha de consumo ela tem como objetivo, né, gerar uma informação que serve como base para a padronização do processo. O pessoal de engenharia de produção, né, sabe como é importante a padronização para otimizar, né, na economia de escala. Quando mais padronizado, mais fácil a gente
acontecem as coisas. Isso fala bastante com o DFMA que a gente estudou, né? Então, como a gente pode trabalhar, estudar a nossa montagem, desmontagem, a nossa fabricação, para deixar o mais fácil possível. Então, padronizar os sistemas, os processos, a produção, para facilitar e otimizar toda essa linha, né? Em etapas diárias do desenvolvimento, como projeto, planejamento e controle da produção. Então, buscar a padronização. Então, basicamente, nessa ficha de consumo, eu tenho a descrição dos materiais. Então, eu vou colocar a descrição, todos os materiais que eu vou utilizar para fabricar. Aqui a gente está pegando como exemplo a camiseta lá, lembra lá a camisa que a gente viu nas aulas passadas? Então, aqui ele tá descrito todos os materiais, a unidade de medida que eu vou trabalhar com esses materiais, a quantidade necessária, eu tenho o valor unitário e o valor total. Essas informações a gente utiliza bastante softwares ERP, planilhas de Excel, para ajudar a compartilhar as informações, né? Hoje em dia, se a gente for falar sobre indústria 4.0, a gente não usa muito mais papel, né? Indústria 4.0, tem várias tecnologias, a internet das coisas, então a gente pode utilizar softwares de realidade aumentada. Até a gente vai falar um pouquinho nas últimas aulas sobre a indústria 4.0, como ela está impactando. Mas olha que ideia legal. Em vez de um papel estar andando, tem um QR Code que eu vejo meu celular, escaneio toda a ficha técnica, ficha de consumo, ficha de operação, tudo lá naquele QR Code. Hoje em dia, né, as empresas na linha de produção têm tablets, celulares disponíveis para ir acompanhando. Então, a gente reduz e tem uma tecnologia muito boa inserida, né? Então, aqui a gente tem as informações sobre a quantidade do material, também em relação aos custos, né? Essa informação pode ser informada pelo próprio setor ou quando a empresa trabalha com software de gestão, né? Esse dado é integrado ao material, né? Já é puxado essa informação do valor, né? Do valor unitário. E daí aqui, ó, nessa ficha de consumo, basicamente temos dois tipos de informação, né? Quantidade e valor. Você sabe me dizer, né, onde ou em que momento são utilizados? Aonde que eu uso primeiramente a quantidade? Para que é importante conhecer a quantidade do meu produto? Em qual área? Isso, os manuais de alguns equipamentos hoje vem QR Code. Eu tenho depurador aqui em casa, que lá tem no cantinho tem o QR Code para ver o manual de instruções, manual de uso, isso mesmo. Para gerar o custo, quantidade impacta no custo, sim. Mas aonde mais? Tem umas áreas mais específicas, né? Que a quantidade vai interferir, vai impactar bastante, pensando nessa linha de fabricação, nessa cronologia, isso, na produção, isso mesmo, ó, isso, Diego, no PCP. Então, a quantidade de cada material era utilizado como base, né, para o PCP, né, o planejamento e controle de produção, para fazer uma previsão de consumo. Então, a quantidade, nessa minha ficha de consumo, a quantidade vai ser um suporte de informação para o PCP. Então, a partir do momento que o pedido é liberado para a produção, deve ser analisado se tem ou não matéria-prima, se tem a matéria-prima disponível, você vai ter que pedir para o fornecedor qual que é o tempo de espera. Então, a quantidade ela vai me dar uma informação para o PCP, para planejar a produção, né? Sendo assim, a base da informação é analisada através da ficha de consumo. Então, opa, a minha ficha de consumo serve como base para o PCP também. Já o valor a partir do momento, né, em que a ordem de produção, né, a minha ordem de serviço, a minha ordem de produção é liberada para o setor produtivo, o setor de almoxarifado faz a separação das matérias de acordo com a ficha de consumo. Então, lá, o PCP verifica, abre uma ordem de produto, uma ordem de produção, uma ordem de serviço,
vai lá para o almoxarifado para separar, né, a quantidade exata do material que vai ser utilizado para a fabricação. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma ordem de produção, né, com a descrição dos produtos, dos materiais, algumas especificações, né, cor, tamanho e a quantidade que eu vou utilizar. Gente, sempre vai ser adaptado, né? Tem empresas, cada empresa vai ter um valor ou não. Ó. Prof, quando não tem previsão de demanda e os clientes exigem que tenha o curto prazo de entrega após o pedido, o que fazer? Ixi, isso daí os engenheiros de produção, né, levam um tempo, tem toda analisar, daí entra em outros aspectos, né, que você vai ter que analisar, né? Então, como vai ser o seu estoque mínimo? Vou ter que fazer umas peças, deixar umas peças pré-prontas, pensando na camiseta, né? Então, com demandas, a gente vai fazer não vai fazer uma análise do futuro, mas ver uma análise do passado, ver como que foi a procura nos últimos meses, para daí criar uma previsão. Sem a previsão é muito complicado trabalhar, né? Principalmente ainda mais para esses tipos de produção, né, de produto. E por isso que as informações é importantes, né? Quando a gente tem as informações do passado, a gente consegue entender o presente e planejar o futuro, né? Se tratando de produção, é necessário calcular hora isso, a gente vai calcular isso também, né? Hora homem, hora máquina. Aprendi que a pressa leva o produto. Não sei, vamos ver lá. Então, aqui eu tenho o material, a quantidade, me dá, então, a informação para o PCP. E daí, olhando o valor, a segunda informação que consta, né, nessa ficha de consumo, diz a respeito, então, do valor do material. Esse valor é definido pela organização no momento que o valor da última compra do material utilizado. Aqui a gente pode verificar, né, toda essa... pessoal de produção, estou falando bastante de pessoal de produção hoje, porque é uma área que eles dominam, né? Dependendo muito da PCP para programação de venda, isso, ó. Na manutenção, isso se enquadra na manutenção programada ou na manutenção preventiva, isso mesmo, Tiago. O Antônio fala, é fácil fazer isso quando o produto não tem prazo de validade. Isso, em caso de produtos com prazo, é bem mais complexo. Perfeito, Antônio. Quando eu tenho prazo de validade, como que eu vou trabalhar com estoque mínimo? Eu não vou ter previsão de demanda. Quando não tenho uma validade, as coisas ficam bem mais complexas para ser avaliadas, né? Então, daí voltando aqui para o valor, então esse valor vai depender muito de como a empresa trabalha com levantamento de custo, né? Se ela vai lá, o primeiro que entra, o primeiro que sai, o último que entra, o primeiro que sai, se vai ser pelo custo médio, né? O valor médio. Então, ele vai determinar o valor unitário. É a própria organização que vai determinar esse valor unitário, como que é o parâmetro que ela vai trabalhar. Encaixa vários aspectos que nos foram ensinados nos módulos anteriores, né? Vemos que agora tudo se encaixa perfeito. Isso trabalha muito com engenharia econômica, né? Que vocês têm lá no comecinho. Tudo vai se encaixando. Viu? Engenharia do produto é uma área multidisciplinar, Caio. Daí tem empresas que trabalham com custo de material, com imposto, sem imposto, custo padrão, enfim. Então, vai depender da linha de abordagem que a empresa vai ter para determinar o valor unitário. O nosso foco na engenharia do produto, nessa disciplina, não vai ser o levantamento de custo e o cálculo do valor unitário, tá? Isso, ó. O Valber perguntou, olhando sua ficha, fiquei na dúvida sobre a perda de matéria-prima, isso se calcula? Isso entra no levantamento de custo, né? Custo direto, indireto. Eu posso ter o custo sobre o refúgio, desperdício. Dependendo da abordagem da empresa, ela pode embutir esse custo, né, esse custo como perda de matéria-prima no levantamento do valor, né, do custo final do meu produto. Mas aqui esse valor unitário nessa ficha de consumo é o valor da minha matéria-prima, é o valor unitário que ela comprou lá. Muitos podem embutir o imposto ou não, mas lá é o valor da minha matéria-prima.
Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. Não, era isso. Deixa eu mudar os slides. Opa. Então, lá. E daí, seguindo na ficha técnica, lembra? Ficha técnica vai ser um documento com várias informações, com várias fichas dentro da ficha técnica. Então, eu tenho a ficha de consumo, que vai abordar matéria-prima, quantidade, valor. E daí eu tenho a ficha de processos. Então, a ficha de processos, eu tenho uma ficha de operações, que basicamente vai ter um campo do código, que é uma sequência das operações. Então, sempre a gente vai partir da primeira, em ordem cronológica, vamos dizer, né? O começo para o fim, o código vai crescendo. Daí eu tenho o campo da operação, onde são inseridas as operações ou os processos de fabricação que a gente vai utilizar para esse produto. Daqui ele vai uma descrição da máquina, né? Se ela usa algum processo, alguma máquina, ou é uma operação manual, e o tempo padrão por operação. Então, aqui ele faz como se ele fizesse a receitinha, né? E colocasse, detalhasse toda a etapa que ele precisa seguir para executar o seu processo, né? Então, essa ficha de operação vai trazer como as informações de ingredientes e modo de preparo. Então, é uma receita. Então, lá, receitas não começa primeiro com os ingredientes, daí fazendo passo por etapa, e vai criando essa sequência lógica de fabricação, de produção. Então, ela tem como objetivo a padronização do método de trabalho, que seja mais eficiente, com maior qualidade e menor custo. Então, quando eu padronizo a minha operação, os meus processos, eu garanto que vai chegar ao fim, e o fim esperado, porque para chegar nessa ficha de operações, eu já testei, eu já analisei e já planejei. Então, eu já fiz toda a minha análise. Eu tenho a certeza agora que é dessa forma que vai ser executada. Então, eu garanto que esse processo, né, essas operações vão ser eficientes, com uma qualidade, com menor custo. Isso é a receita, né? Quando a gente segue a receita, ela consegue atingir o resultado, né? Quando a gente segue a receita, a gente tem a ideia que vai sair o bolo, que vai sair a lasanha, quando a gente segue a receita passo a passo. Então, eu tenho uma garantia no meu resultado final. E daí aqui eu consigo, né? Aqui a gente já tem um pouquinho um deslumbre do tempo de padrão. Com esse tempo, eu já consigo, então, calcular qual que é isso, engenharia de processos, isso mesmo, Regis. Para quem gosta dessa área, engenharia mecânica, engenharia de produção, consegue trabalhar nessa área e tem muita área para se trabalhar nessa parte de processos, né? Na produção da blusa, ela pode revender os retalhos para empresas que usam panos para enchimento de outras. Isso, Antônio. E o legal quando você estuda processos é você entender que tudo pode ser uma cadeia fechada, sem nenhum desperdício, né? Todo resíduo pode gerar uma fonte de renda, né, para a empresa. Tem empresas que ganham mais dinheiro com desperdício, com refúgio, com retalho, do que com a principal linha de produção, né? O Gidelcio é cronoanalista, que legal. E olha que importante, né? Quando a gente calcula, a gente conhece o tempo, né? O tempo padrão, o tempo mínimo, faz essa análise de tempo, né? Eu consigo, então, calcular uma previsão. Daí lá, previsão de demanda ou não, então a gente já consegue lá, com a nossa demanda, qual que é o tempo necessário para a gente fabricar o que é necessário para suprir essa demanda, né? Indicadores vai ajudar muito na tomada de decisões. Isso, esses indicadores, através de documentos, informações documentadas, eu consigo criar indicadores para acompanhar como está o meu processo, né? E isso é fundamental. Hoje as empresas compram muitos desses retalhos para fazer trapos, para limpeza de mãos, de ferramentas, isso mesmo, esses retalhos para fazer em oficinas mecânicas, né? Mas beleza, vamos continuar aqui.
Podem mandar, ó, podem ficar conversando aqui no chat, tá? Que eu vou lendo as mensagens e a gente vai comentando os assuntos. E daí, como o Gidélcio deve fazer bastante isso, a gente tem como calcular o nosso tempo padrão, né? De cada processo por cronometragem, né? Então, é realizada uma medição de tempo do protótipo e, posteriormente, na produção, é feita a cronometragem do lote de fabricação. Assim, se tem um tempo mais próximo à realidade. Então, lá, antes de começar a executar, começar a fabricar para vender, eu tenho que testar. Então, lá, pego o meu protótipo, através do protótipo, eu já consigo ir medindo o tempo, fazendo, né, a medição, a cronometragem, para daí avaliar o primeiro lote, como que ele se comportou na realidade, né? E daí eu consigo calculando, medindo os tempos, para daí calcular um tempo médio, né? Um tempo padrão para executar cada operação dessa minha linha de fabricação. Então, a ficha de processo ela é desenvolvida juntamente com a construção do protótipo. A gente vai falar, se não me engano, na aula 8 sobre protótipo, ou aula 7. Não, é aula 8 sobre protótipo. Então, a gente vai construindo o protótipo, a gente está construindo também essa minha ficha de processos, porque ficha de processo fala dos processos de fabricação. Para fazer o meu protótipo, eu tenho que executar os meus processos de fabricação, né? Pois nesse momento, quando eu estou construindo o meu protótipo, é possível acompanhar todas as etapas e detalhes da fabricação. Então, eu consigo construir essa minha ficha de processos. Tem essa informação do tempo padrão. Esse pode ser o objetivo, então, obtido por meio dessa técnica de cronometragem, ou MTM, né? Methods Time Measurement, no inglês. Então, esse tempo padrão é um noteador do processo produtivo. Então, pois com essa informação, né, do tempo padrão, do tempo médio, a empresa consegue fazer um dimensionamento do processo mais coerente com a estrutura e os seus recursos. Então, com essa análise do tempo, né, do tempo padrão, eu consigo ver algumas etapas que podem ser gargalos ou não, posso estudar o layout da minha linha de produção, como os processos, como que tudo está sendo envolvido. Então, eu consigo ver com um olhar mais externo, né, amplo, como cada operações dependem uma da outra, e eu consigo, então, analisar a melhor forma para fluir, que consiga fluir nessa linha de processo. Então, ó, para ser obtido esse tempo padrão, como eu falei, né, o processo da cronometragem ela é realizado durante a fabricação, né, do protótipo e depois na produção, para ter a certeza, né, que realmente é aquele tempo. E daí ela é utilizada nessa ficha de processos na indústria, na área de produtos, como sendo uma informação adicional para aprovação do produto, né? Então, aqui ela vai servir, a ficha de processos, vai servir como uma base, uma informação adicional para aprovar o produto, pois com o tempo padrão, ela é possível calcular o custo minuto, que poderá compor o preço de venda. Aqui, ó, quem falou da hora máquina, hora homem. Então, aqui, essa cronoanálise, né, essa cronometragem, me ajuda como informação para calcular o custo, né? Custo por minuto, custo por hora homem, hora máquina. Isso vai me ajudar o pessoal lá de vendas, né, de precificação. A área de PCB também faz uso dessa ficha, né, de operações, processos, no momento do planejamento de produção, pois como contém essa informação dos processos e o tipo de máquina, qual é a operação e o tempo, a gente consegue fazer um balanceamento da ordem de produção, né? Calcular todo o layout, identificando o tempo necessário para a produção da ordem de produção, quantas pessoas são necessárias, quais as máquinas serão utilizadas, como vai ser a distribuição. Então, ó, uma pequena ficha, olha, essa é a ficha de operações. Eu consigo muitas informações para várias pessoas, vários departamentos, várias áreas conseguirem conversar e executar a tarefa de cada um. Então, ó, pessoal, muitas informações. Então, vou me concentrar em um documento, em uma ficha, e essa ficha
serve como informações para todo mundo, né? Ó, definir loja de fabricação, Wagner, é viável ou não produzir o produto. Então, ó. Aí, ó, Wagner, ou Valber, desculpa. Ó, como são feitos esses cálculos de tempo e custo por profissional que não entende o processo de uma fabricação, de um processo de uma produção em chão de fábrica? Isso vai, ó, eu não entendi muito bem, mas o cálculo do hora homem, hora máquina, ela vai impactar muito no tipo de produção que você vai executar. Isso vai através de análises práticas, teóricas, que você trabalha tudo e você consegue calcular as informações, né? O EE, uma base de dados é fundamental, isso mesmo. Então, preciso ter informações para calcular essas operações, essa hora máquina, hora homem, né? Então, basicamente, por exemplo, hora homem, calcula a hora, qual que é a hora do salário dele, qual que é o tempo que ele gasta para fazer aquela tarefa, você tem uma relação simples de hora homem, né? Daí a máquina você tem que. O OE basicamente fala sobre isso, né? Mas dá uma pesquisada que é interessante. Essa área de análise, né, é muito legal, é muito legal. Isso, Regis, daí impacta no lead time também. Uhum. PCP gosta muito desse tema. Nesse caso, não é o PCP, é o setor de tempos e métodos. Ó, legal, aqui, ó. É um departamento até específico, né? Que vai calcular essa cronoanálise, fazer toda essa análise do tempo de cada tempo padrão. Eu também. Aqui o livro ele foge muito, mas provavelmente ele deve estar cortando o molde da camiseta, Jurley. Quando eu vi esse corte de madeira, também fiquei confusa. Mas provavelmente deve ser o molde das camisetas que faz em madeira, manequim, alguma coisa assim. Mas teve não sei se alguém fez engenharia do produto o ano passado, mas o outro, no mapa do ano passado, eu aliviei para vocês esse ano, hein? Porque nos anos passados o pessoal tinha que fazer uma ficha de operação, uma ficha de processos das etapas para a fabricação do produto deles. Então, por isso a implementação de uma rede industrial e cada máquina possui um CLP, controle de hora máquina, seria bem precioso. Isso, opa, daí a inteligência artificial está aí, a gente coloca todo a internet das coisas, consegue a nossa própria IA calcular tudo isso. Imagina uma IA para PCP, para cronometragem, para o departamento, como que o. Ai, cadê? Perdi. O nosso colega falou. Aqui, ó, nesse caso, não é o PCB. Imagina, então, Gidélcio, uma IA que vai te ajudar a calcular no tempo e método, já coleta todas as informações para você, e daí você só precisa refinar as informações. Seria uma boa, hein? Ah, não, Vinícius. Compensa sim, Vinícius. Mas beleza, vamos continuar aqui no conteúdo. E daí, então, por meio da ficha de processos, também é possível calcular o lead time, ou seja, né, o tempo de processamento dos produtos e definir o prazo médio de entrega dos pedidos, né? Quem que deu o spoiler aqui do lead time aqui no chat foi o Regis, né? O Regis, Easy Time. Ó, já existe Easy Time, eu vou procurar. Easy Time. Olha! Que legal! Ó, acabei de. A curiosidade foi tanta que eu procurei aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Deixa eu remover, adicionar, apresentar. Quem sabe faz ao vivo, hein? Aqui, ó, guia do Chrome. Aqui, ó, quem estava comentando. O software EasyTime, solução completa para melhoria de eficiência na cronoanálise. Ó, soluções, ó, que legal. Ó, EasyTime, custo RH. Ó, viu, ó, gente?
Ó, em vez de estar no papelzinho, olha que legal. Que interessante. Vou pesquisar mais, hein? Do céu. Ah, não está mostrando. Oh, desculpa, gente, não está mostrando. Aqui, ó. Desculpa. Aqui, ó, o site, Easy Time. Ah, ó, que legal. Eu vou colocar aí no chat para quem quiser procurar. O Wagner, provavelmente ele deve estar inserido junto com o ERP. Ele vai trazer, pelo que eu vi, eu acho que o Gidelcio consegue falar mais sobre ele, né? Mas ele traz toda essa interface facilitada para análise e tal, e daí no final deve juntar com o RP tranquilamente. Mas muito legal, hein? Então, a montagem automática do roteiro. Oh, legal, hein? Muito interessante. Obrigado pelo nome, Delcio. Deixa eu voltar aqui, apresentar os slides novamente. Aí, voltou. Trabalha com essa ferramenta há mais ou menos 10 anos. Que legal. Muito interessante. Ó, olha, que legal. Você cronometra e filma ao mesmo tempo. Tá bom já, né? Assim, ele funciona com RP. Ó, legal. Essas métricas são importantes no planejamento da produção e no controle de custos, isso mesmo. Hora homem, tá, beleza. Não, eu não disponibilizei editável, não, mas podemos disponibilizar, Glaucio. Beleza, daí com esse tempo a gente também consegue calcular então o lead time, né? O tempo de espera, né? Para definir, né? Prazos de média de entrega de pedidos. Então podemos observar que uma simples ficha de operação pode ser utilizada na indústria e o tipo de decisão pode ser tomada pelos gestores, sempre buscando agilidade, né? Confiabilidade. Então, uma pequena ficha consigo trazer várias informações, servir como base de informações, né? Bem legal. E daí, por fim, a nossa ficha técnica. Então, a ficha técnica, ela vai ser o documento completo. Nela vai ter a ficha de consumo, a ficha de processo e algumas outras informações. Beleza? Então, ela é um documento elaborado pela área de produtos em que as informações tratadas anteriormente são reunidas em um único lugar. E é utilizada como documento que caminha por toda caminha com o produto por toda a organização. Então, é aquele documento que sempre vai estar andando. Por isso que eu falei lá da indústria 4.0, de utilizar QR Code, internet das coisas, para ir facilitando esse caminho desse documento. Ela pode ser manual ou por softwares. Opa, meu caipirês aqui, softwares de gestão conhecidos como RP, né? Então a gente pode ter a folha manual, né? A folha impressa, ou através do software RP que a gente consegue acompanhar também as informações da ficha técnica. Então, ela é um documento importantíssimo, então, que vai acompanhando esse meu produto. Esses softwares de gestão apresentam ferramentas que vão contribuir com a agilidade do processo, a integração das informações. Também é uma característica desses softwares, né? A gente viu aqui no exemplo que o colega deu. Então, essa dinâmica, essa agilidade, trazer algo dinâmico para a linha do processo, né? Então, permite a comunicação entre as áreas, essa agilidade. Então, softwares são as bases, é a base, né, de uma agilidade. Então, lá, na minha ficha técnica, então, eu tenho a minha lista de materiais ou ficha de consumo, né? Eu tinha que ter pego minha caneta. A minha ficha de consumo, deixa eu escrever aqui. Ficha de consumo. Então, a minha ficha de consumo. Então, lá, a minha ficha de consumo vai ter as informações, então,
Na minha ficha técnica, tem a lista de materiais, a minha ficha de consumo, tem os meus custos, tem os detalhes do produto, produção. Lembra que da aula passada a gente falou um pouco sobre desenho técnico? Na minha ficha técnica, eu tenho o desenho. Daí eu posso ter um desenho de vista explodida, vistas, projeções, as perspectivas, tudo isso para ajudar. Então, informações adicionais para ajudar a entender o meu processo. A sequência operacional, requisitos de controle de qualidade. Então, lá, olhando o setor de qualidade, quais são os parâmetros, quais são os indicadores, quais são os requisitos que eu preciso ter para análise da qualidade, para aprovar aquele produto final, né? Então, para análise do custo, então aqui em cima a gente tem a ficha de consumo e a ficha de serviços aqui embaixo, né? Aqui ele coloca a relação do custo, ó. Ele não fez análise do tempo, mas eu poderia colocar também, né? Lista técnica no SAP. Isso. Vamos lá, continuando. Daí eu tenho o valor dos encargos que me ajuda, então, a precificar o meu produto, né? Então, para análise do custo e posterior formação do preço de venda, além das informações do consumo, da lista de materiais, são analisados os serviços, né, e os encargos que eu tenho lá. Então, lá na ficha de processo, além dos processos, além de calcular o tempo, de analisar o tempo, eu tenho que ver o valor, o custo para realizar aquele serviço. Daí, tempo e custo vão conversar para encontrar o melhor custo-benefício, né? Daí, então, eu preciso indicar. Então, só analisar os serviços e encargos sobre o faturamento da empresa, daí a gente consegue registrar. Os valores dos serviços são adicionados aos insumos e daí a gente consegue calcular. E daí aqui tem a lista do... Então, dos encargos. Então, esses valores dos serviços são adicionados aos insumos, e daí eu tenho os encargos considerados, devem ser avaliados juntamente com a área contábil, porque depende bastante do enquadramento da empresa. Daí eu confesso que essa parte de imposto não é a minha área, porque não... essa parte contábil já me dá um arrepio, assim, mas é importante. Então, lá, como que eu vou ver os encargos, os impostos para cada produto? É diferente. Então, cada empresa, avaliando o seu produto, vai fazer a lista específica dos encargos. Então, lá, daí, quando eu faço a lista de encargos, lá no levantamento de custo, quando a gente faz isso do custo e precificação, né? A gente tem que levantar os custos diretos, indiretos, e daí os custos indiretos entra todos os encargos que eu vou considerar, né? Então, aqui ele está considerando alguns encargos, né, em relação à venda e-commerce, quando a alíquota até 80 mil, qual que é a porcentagem desse encargo? Ele está considerando 5% para a comissão de vendas no próprio preço dele. A margem de contribuição desejada, 40%. E daí ele consegue calcular o CP, né? Colocar um pouco a precificação. Para quem se interessa nesse assunto, que não é o meu caso, eu confesso para vocês, vale muito voltar lá em engenharia econômica, eu acho que vocês podem ver. Mas basicamente levantamento de custos direto, indireto e precificação através do markup. Deixa eu escrever aqui. Precificação. Então, basicamente, eu faço, saindo daí, markup. Isso. Você adora esse assunto, Regis? Ixi, já me dá um arrepio quando tem que pensar nisso. Eu gosto de colocar a mão na massa. Para determinação do preço de custo, né? O markup. Daí a gente consegue calcular aqui. Também está embutido na minha ficha técnica. E daí, para finalizar a ficha técnica, ela também pode ter detalhes do produto necessários ao setor produtivo.
Essa parte é conhecida como uma ficha de detalhes. Então, são inseridas informações a fim de evitar dúvidas no chão de fábrica. Não sei se vocês viram um vidinho no YouTube, no Instagram, no TikTok ou no YouTube, que o cara pegava, era uma galocha, o cara pegava a folha de desenho da galocha e meio que o grampeador, o perfurador para colocar no fichário, perfurou o desenho da galocha. Daí ele pegava as galochas fabricadas e tinha o furo do perfurador. Para ele que fez o desenho, era óbvio que aquele furo era por causa do arquivo, do fichário, não era o desenho, não era para fabricar daquele jeito. Então, tem algumas coisas, né? O óbvio tem que ser dito. O que é, nossa, nada a ver isso, que era isso, todo mundo entendeu. Não. O óbvio tem que ser dito. A gente tem que sempre ser o mais claro possível. Então, a gente traz essa ficha de detalhes com informações adicionais. Daí eu posso ter o desenho técnico, alguns detalhes no desenho técnico para identificar, ver a medida correta, para evitar esses erros que às vezes são erros bobos, mas que não foram deixado claro, né? Tem que pensar assim que quando tem a oportunidade da gente, homens, né, seres humanos, a fazer alguma coisa errada, a gente sempre vai fazer a coisa errada. Então, detalhe, seja o mais óbvio possível nas informações. Então, aqui ele traz, né, algumas descrições, né, tamanho das medidas, né, o ombro, comprimento da manga, o decote, então, para cada medida, qual que vai ser elas, né? E daí aqui traz um ficha de detalhes, né, como que vai ser o bordado, tá mostrando a posição. Então, sempre isso. Quanto mais informações possíveis, menor vai ser a chance de provocar um erro, né, no final. Outra informação adicionada nessa ficha técnica vai a parte da qualidade, né? Atributos que devem ser considerados, indicadores e características que devem ser observados no setor produtivo. Então, também tem algumas informações adicionais lá no meu fim. E daí eu tenho a ficha de sequência calculado com a ficha adicionado na ficha técnica, vai ajudar então no planejamento e controle de produção. Acho que esse slide aqui ficou perdido porque era lá junto com a que a gente estava falando, né, da cronoanálise, com a análise do tempo padrão, eu consigo determinar. Ficou perdido aqui esse slide. Que estranho. Mas beleza, gente. Era isso. Então, a nossa ficha técnica. Documento completo, que tem a ficha de consumo, que é a lista de materiais, quantidade, valor dela. Lista de serviços, operações, que eu posso trazer, então, o tempo de cada operação e o custo que eu tenho em cada operação, porque daí me ajuda a precificar, né? Então, tem os encargos, daí eu consigo determinar o preço de venda do meu produto. Consigo adicionar, então, a ficha de detalhes, então, todas as informações que são necessárias para detalhar, para evitar erros, evitar dúvidas no chão de fábrica, eu adiciono nessa minha ficha técnica. Por quê? A ficha técnica está andando com o produto em todas as etapas. Beleza? Deixa eu ver o chat antes da gente ir embora. O óbvio tem que ser dito. Sim, Wagner, uma coisa que eu aprendi que o óbvio tem que ser dito. E ainda mais, agora quando a gente parte da visão de aluno para professor, a gente entende ainda mais isso, que o óbvio tem que ser dito, tem que falar. Tem que ser falado mais e mais várias vezes. Se tivesse as 3 vistas do desenho, não tinha errado, isso mesmo. O Caio, ser humano sempre vai fazer cagada. Caio. A gente sempre faz, sempre faz. Se tiver uma oportunidade para um botão pequenininho vermelho que não é para apertar, a gente vai lá e aperta. Porque a gente gosta de fazer as coisas erradas. Beleza. Gente, era isso. Então, a nossa aula 6. Lembrando, domingo encerra a atividade 1. Os mediadores não trabalham sábado e domingo, então, se mandar uma dúvida sexta-feira, 11 horas da noite, o mediador só vai responder na segunda-feira. Então, façam para terminar na sexta-feira, na hora do almoço, enviar, e não precisar
nenhum contratempo atrapalhar a entrega da atividade, beleza? Muito obrigada pela companhia de vocês. Bons estudos e até mais, gente. Tchau.